Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil e que traz autistas de todas as idades para falar sobre autismo. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast e hoje é o momento em que eu vou me sentir velho. Olá a todos, eu sou Yara Delgado, sou autista diagnosticada em 2018, falo de Sorocaba e sou mãe de 5 filhos, então de conviver com crianças eu entendo. É sempre uma coisa muito louca. Hoje nós trouxemos 3 pessoas. Alguns deles nem são tão crianças assim, já estão aí o que a gente classificaria de pré-adolescência ou adolescência. E nós os trouxemos justamente para poder aí fortalecer as nossas experiências, de trazer outras perspectivas, então se apresentem. O meu nome é Pedro Melim Alonso, eu tenho 12 anos, eu participei do programa do Caldeirão do Hulk, no quadro Pequenos Gênios. Eu sou autista no grau leve, eu luto muito assim para que o autismo tenha um reconhecimento, que ele seja reconhecido e que mude muitas coisas na sociedade. Meu nome é Gabriel, tenho 9 anos, é um maior prazer eu estar aqui com você. Olá, meu nome é Laura, eu tenho 13 anos e eu fui diagnosticada com autismo quando eu tinha 3 e eu só fiquei sabendo em 2018. E se você está conhecendo o Introvertendo pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nós somos um podcast feito por autistas que apresenta questões do autismo relacionadas ao cotidiano. Nosso site é introvertendo.com.br e nossas redes sociais, tanto no Facebook, Twitter e Instagram, são @introvertendo. Se você quiser mandar qualquer mensagem pra gente, você pode nos escrever para ouvinte@introvertendo.com.br. E se você ouve a gente há muito tempo, é fã do nosso material e já usou a Apple, já usou a iTunes, vai lá, avalie o nosso podcast, dá lá uma nota 5 e escreva lá um elogio, enfim, o que você quiser. Dá uma avaliação, isso vai ajudar bastante que outras pessoas conheçam o nosso podcast. Vale lembrar que o Introvertendo é uma produção da Superplayer & Company. Gabriel, muita gente na comunidade do autismo conhece o autismo legal, mas eu queria que você falasse um pouco sobre você e sobre a sua mãe, para quem não conhece vocês ainda. Ai, de mim eu até sei contar, mas da minha mãe, a única coisa que eu sei é que ela é muito blogueirinha. A minha mãe costuma ficar muito fazendo live e ela combinou com todo mundo da comunidade, como você falou, do autismo legal, que sempre tem uma live no sábado às 5 horas da tarde. E isso já vem de notificação para todo mundo que vai assistir isso. Laura, você acabou de fazer 13 anos nesse mês, estuda em uma escola regular bilíngue, gosta de ler e falar alemão. Como é para você a convivência na escola? São muitas crianças na sua sala? Como é que você se sente na escola? Eu acho que na escola, acho que praticamente ninguém me entende, assim, não sei, acho que a maioria das pessoas não me entende, então não entendi, o fato de eu gostar de ficar sozinha. E que eu acho que as pessoas não me entendem que eu gosto de ficar sozinha. Que a maioria das pessoas gostam de ficar nos grupinhos, com os amigos. Eu geralmente gosto de ficar sozinha. E aí parece que as pessoas pensam, que eu não quero ficar... Que não entendem o fato de eu gostar de ficar sozinha. Sua mãe nos explicou que você gosta de criar livros, né? Só que agora tá curtindo uma fase mais de desenhar. Meu filho Pedro também adora desenhar. Você desenha sobre o quê? Quais personagens? Quais temas? Bom, eu geralmente gosto de desenhar pessoas com orelha de coelho, de lobo. Eu gosto de desenhar muita coisa. Eu gosto de desenhar pessoas. Às vezes eu desenho animais. E é isso que eu gosto de desenhar, geralmente. Pedro, uma coisa que me atraiu muita curiosidade no seu conteúdo é que quando você grava vídeos e também algumas fotos suas, você tá sempre usando um chapéu. O que é esse chapéu pra você? É um costume? Faz parte do seu estilo? Como é que é? Basicamente é como um costume e uma parte do meu estilo, assim. Eu comecei a usar chapéu desde novinho.
Assim, desde antes mesmo do diagnóstico, eu já usava chapéu, usava boina, chapéu, porque é algo que eu gosto. Virou algo de mim, assim, mas é porque eu gosto muito de usar o chapéu. Eu sinto que é como se fosse parte minha, assim, o chapéu. E eu sempre tô usando ele. Laura, quando eu era criança, eu gostava muito de brincar sozinha. Eu gostava muito de lidar com peças, de organizar, de montar coisas, gostava muito de empilhar coisas. Quais são as brincadeiras que você mais gosta? Eu gosto de brincar com uns bichinhos de pelúcia chamados Benibus, que são conhecidos como os zoiudinhos. Eu, hoje em dia, não tô brincando tanto assim, eu mexo mais no celular. Mas quando eu brinco de Benibu, geralmente, que são os zoiudinhos, como eu disse. Eu gosto de ficar sozinha, eu desenho, eu crio coisas. E fico pensando um pouco sobre o planeta que eu criei, criando coisas que eu ainda não criei ele completamente. E o nome do planeta que eu criei é Mamina. E ele é em outra galáxia. E tem 3 planetas nessa galáxia. 3 planetas conhecidos, que são Mamina, Lactina e Itbi. Nomes bem aleatórios, mas enfim, na verdade. E eu escrevi um livro sobre isso, que eu tive fazendo em reescrever. Que o nome do livro é Diário de Linda. Eu fiz o 1, o 2 e o 3 eu parei. No 3 eu não terminei. Mas eu guardo eles. Porque eu acho fofinho. E eu achei a história bem ruinzinha, e é isso. Certo. Você falou sobre o celular. Você usa alguma rede social, assim, que você goste mais? Porque tem muita gente que gosta do TikTok, por exemplo. Não, eu não gosto do TikTok, eu nem tenho e nem uso. Eu nem tenho e nunca tive. As redes sociais que eu uso mais são YouTube, Instagram e WhatsApp. São essas que eu uso mais. E às vezes eu jogo joguinho no celular. Pedro, eu sei que você costuma ler muito livro de história, tanto mundial quanto do Brasil, e também livros sobre autismo. Eu queria que você contasse um pouco dos livros que você leu, gostou, recomenda, faz um review aqui pra gente. Bom, alguns que eu gostei, assim, um dos primeiros que eu li foi A História do Mundo para Quem Tem Pressa, que foi escrito pela escritora Emma Marriott, e ela deu um resumo da história do mundo para apenas 200 páginas. Às vezes um livro de 200 páginas, basicamente. Mas esse livro, cada uma página meia, duas, meia página, contava uma parte da história. E foi assim que eu me encantei com a história, conheci ela, e isso foi basicamente como eu pude conhecer a história em uma parte bem ampla, assim, e depois eu fui especificando, fui pegando parte por parte depois da história, lendo e aprofundando e conhecendo novas partes da história, além do que já estava lá. E bom, um livro de autismo muito legal que eu já li foi de uma escritora francesa, que é A Diferença Invisível, que é a tradução para o português. Que ela basicamente conta a história do diagnóstico dela de autismo. É da escritora Julia Daches, e ela conta essa história aí de como ela passou, ela meio que cria uma personagem para ela, que é a Marguerite. Ela passa pelas situações da vida dela. Ah, eu já vi muita gente falar bem desse livro mesmo. Eu não sei se você conhece, Pedro, mas tem um livro que mistura autismo e história, que talvez pode ser do seu interesse. Não sei se você conhece. É um livro meio pesado, o tema dele é um tema meio bem triste no geral, mas é interessante, que é o Crianças de Asperger, que é um livro que fala sobre a história do autismo. Nossa, eu tô lendo esse livro. Tá lendo? Nossa, eu gosto muito desse livro. O que você tá achando dele? É legal esse livro. Ele conta a história do âmbito geral do autismo, como era o autismo, principalmente na Alemanha daquela época, a Alemanha nazista. Isso. Né, durante a guerra mesmo, fora da guerra, antes. Conta também a história do médico Hans Asperger, que foi quem cunhou o termo psicopatia autística, que depois ficou conhecido como síndrome de Asperger. Sim, e eu gosto do livro exatamente por isso, porque ele não se limita só a falar sobre autismo ou a falar só sobre Hans Asperger, ele traz todo um contexto cultural ali da época que dá pra entender muito bem, né? E eu acho que você vai gostar muito desse livro quando você terminar ele, assim. Pra mim é um dos melhores livros de autismo que eu já li até hoje. Com certeza foi um dos melhores que já foram lançados
com a total certeza. Queria só falar uma coisa contigo, Gabriel. Em uma live, você disse que gosta bastante de jogar e que gosta de Sonic, Mario e Pokémon. Aqui no Introvertendo, a gente já fez um episódio sobre Pokémon, o episódio 114, e o pessoal aqui da equipe, todo mundo é autista, também gosta muito de Pokémon. Eu queria saber qual jogo de Pokémon você tem jogado ultimamente, porque são vários, né? Bem, eu tenho um mísero jogo de Pokémon, mas eu gosto muito da série. Assisto desenho até do Pokémon. Eu também tô assistindo o desenho agora, porque eu não tive a oportunidade de assistir na infância. Tô na geração de Kalos nesse momento. Então quer dizer que você tá assistindo a primeira série de Pokémon? Eu tô na série original de Pokémon, mas na geração de Kalos. Aquela que tem os personagens do Clement, a Bonnie, a Serena, junto com Ash. Ah, eu conheço essa série. Eu assisti a XY e a XYZ. Isso, exatamente, é essa. Eu conheço vários Pokémon dessa série. Mas qual jogo de Pokémon você tá jogando ultimamente? Ele é um jogo até famoso pelos gamers. Tem 3 jogos que eu conheço muito bem, mas eles têm base na mesma história, porque quando zera o jogo, não tem como você zerar a história para você poder jogar de novo. Aí só fica com a aventura zerada e arranjar o que fazer no jogo. Eu vou falar dos 3 jogos. O primeiro jogo é o Pokémon Escudo, em base no Zamazenta, um Pokémon lendário. O outro é o Pokémon Espada. É o mesmo tipo de jogo, mas baseado no Zacian, que também é um Pokémon lendário. E tem o outro, que é os dois unidos, Pokémon Espada e Escudo, baseado nos 2 Pokémon, Zacian e Zamazenta. Mas o que eu tenho é o Pokémon Espada e já zerei. Mas acredite, demora mais que 1 hora. Demora no mínimo 2 horas pra zerar. Eu não tenho muitas experiências de jogar Pokémon, mas eu viciei muito em Pokémon GO durante uma época. Nossa, Pokémon. Cara, já tive uma briga homérica por causa de Pokémon. Aí eu peguei, assim, uma birra tão grande que eu nunca assisti esse desenho. E só agora, há 2 dias, que direto tá voltando esse tema de Pokémon. Meus filhos quiseram assistir o filme do Pokémon. E agora eu vou ter que descobrir o que é o Pokémon. Vou ter que assistir isso, né? Porque eu tô boiando totalmente nesse papo de vocês. Mas você falou também de Mario. E eu era muito, muito fã de Mario quando eu era criança. Eu joguei muito o Mario Bros original. Quais Marios você já acompanhou, assim? Bem, o Mario eu tenho vários jogos. Eu tenho vários jogos por quê? O primeiro motivo é no Nintendo Wii. Eu tenho alguns jogos de Mario nele. Eu tenho o Super Paper Mario, o New Super Mario Bros. Wii, que por algum motivo o disco não funciona, o Super Mario Galaxy 2, que também não funciona, e pelo que eu me lembro é só isso de Mario. Ah não, tem mais um jogo, Mario e Sonic and the Olympic Games. Agora, eu tenho vários jogos mesmo, no Nintendo Switch, você conhece também? Conheço. Eu tenho alguns jogos nele. Em primeiro lugar, e o meu primeiro jogo no Wii foi o Super Mario Odyssey. Eu tenho um outro jogo chamado Super Mario Maker 2. Eu tenho 2 emuladores, um de Nintendinho e outro de Super Nintendo. Você conhece esses 2 jogos também? Conheço, apesar de também não ter jogado muito. Eu joguei mais o Mario Bros, né, que foi o primeiro que saiu. Também joguei e quase zerei. A fase número 7-4 é que foi um... Ah, nossa, ela é muito difícil mesmo. Na época, eu cheguei até a 8-4, só que eu não tinha conseguido. E aí eu zerei depois de adulto. Pera, você não disse que conseguiu passar da fase 7-4? Consegui, eu não lembro na época como, mas eu lembro que eu chegava até o mundo 8, né? E chegava até a última das últimas fases. Chegava até o Bowser, aí uma vez quando eu cheguei no Bowser eu morri. Foi o mais longe que eu cheguei. Nossa. Aí depois de adulto eu instalei um emulador no computador e joguei Mario Bros de novo e consegui zerar. Nossa. Mas, enfim, eu não consegui zerar esse jogo, mas foi o mais longe que eu consegui. E nesse emulador tem vários jogos do Nintendinho. Tem o primeiro jogo do Super Mario,
tem jogo do Link até. Tem alguns jogos que eu não consigo me lembrar muito bem, mas são de Mario também. Tem um de Donkey Kong também, que eu costumo jogar muito. Muito bom. E também tem o emulador de Super Nintendo, que não podia faltar, que tem o Super Mario World, o mais amado dos players. E agora um momento bem legal, tá? Nós vamos colocar o Gabriel tocando o teclado. Ele vai tocar o tema do Super Mario pra gente ouvir. Toca aí, Gabriel. Pedro, você também gosta de tocar bateria, né? Até onde a gente sabe. Gosta de ouvir músicas. Que artistas e bandas você anda ouvindo ultimamente? O que você gosta de ouvir? Eu ouvo, assim, artistas e bandas pra tocar na bateria. Tô ouvindo muita música country pra tocar na bateria. E Beatles também. Tô tocando muito os dois tipos de música. Ao mesmo tempo também, eu lembro que Hugo, nos seus vídeos mais recentes, você estava cantando uma música do Harry Styles. Foi legal essa edição. Laura, agora é a sua vez. Agora eu queria saber uma coisa. Você falou aí da criação de histórias, de criatividade e tal. Vamos imaginar que você tem o poder de fazer qualquer coisa que você quiser. O que você gostaria de fazer para você e para o mundo? Eu escolheria acabar com a pobreza, acabar com as guerras. Eu escolheria que o mundo vivesse em paz e harmonia. Não sei. Eu escolheria, se eu tivesse um superpoder, eu escolheria a ilusão. Tipo, criar ilusões, assim. Gabriel, no início de setembro, saiu um vídeo sobre a sua primeira vez cortando o cabelo numa barbearia. Eu queria que você contasse pra gente como foi essa experiência pra você. Bem, no início, eu tinha chegado lá, pelo que eu me lembro, junto com o meu irmão. Tava a minha mãe, eu e o meu irmão. Pela minha surpresa, que eu ainda não sabia, o meu avô materno, pai da minha mãe, tava lá também. E o meu irmão cortou o cabelo lá. Eu não sabia como seria cortar o cabelo lá, porque eu nunca fui lá e... sei lá. Eu sempre cortei o cabelo em uma... Ai, mãe, qual é o nome do lugar onde se corta o cabelo? Não o salão. O salão. O salão da Zilda. É nesse salão que eu sempre costumo ir. Mas aí eu decidi dar uma experiência lá e a minha mãe teve a ideia de ensinar o pessoal lá a cortar o cabelo de um autista. No caso, eu. E foi legal até, parecido como cortar o cabelo na Zilda. Mais uma das coisas que eu acho muito legal. Quando meu avô estava cortando o cabelo e também cortando a barba, que eu acabei não contando da barba, o meu avô estava usando um pano morninho na cabeça dele para deixar o rostinho todo úmido, para depois, quando for tirar a barba, não ficar doendo, porque vai estar duro. Mas se tiver molinho, quase não vai dar para sentir nada. Eu decidi fazer a mesma coisa, mas óbvio, eu sou uma criança, não tenho barba. Foi só pra ver como que era. E também tinha um massageador, que na verdade é uma máquina que colocava na mão, que fazia a mão toda tremer. E isso eu não gostei tanto e pedi pra não fazer. E tava muito gostoso. Pedro, você falou no início da sua apresentação, né, que você apareceu no programa do Luciano Huck. E eu imagino que muitas pessoas te conheceram quando você apareceu na TV. E hoje em dia, tem gente que te reconhece na rua? Como é que é isso? Isso te incomoda? Legal? Tá muito normal atualmente, porque eu não tô saindo de casa, assim. Principalmente depois que eu participei do programa, eu não saí praticamente mais de casa. Assim, só quando as terapias retornaram ao normal,
Depois que voltaram presencial, eu fui. Depois de alguns meses, assim, porque eu também, quando voltou, eu fiquei um pouco a mais tempo no online. E eu também não planejo voltar à escola nesse ano, pra falar. Ou seja, eu tô, assim, me prevenindo ao máximo por causa da pandemia e, ao mesmo tempo, também fazendo todas as coisas normal. Gabriel, me disseram que você é bem envolvido na igreja. Que igreja você frequenta? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, da Lapa. E o que você faz lá? Você participa de algum projeto junto com outras crianças? Na verdade, a parte que eu mais gosto é quando eu posso estar unido com os meus amigos na igreja. E também a escola sabatina, que eu até gosto. Mas a parte dos adultos, aí eu acho, pra ser sincero, um pouquinho só entediante. Legal, gente. Agora para vocês três, tá bom? Essa pergunta. Vocês têm amizade com outros autistas? E como é a relação de vocês também com autistas adultos? Eu não conheço muitos autistas e eu também não tenho amizade com... Eu não tenho muita amizade com autistas, mas eu conheço alguns. Alguns que falam, outros que não falam, etc e tal. Em geral, eu não tenho amizade com autistas. Eu conheci um menino pequeno que gostava muito de Sonic. O tema da live até era de Sonic. Era eu e um menininho autista também, chamado Matheus. E a gente ficou conversando a live toda de Sonic. Eu tenho uma outra amizade também. Eu conheço esse cara, ele é maior que eu. E também ele tem um músculo daqueles, hein? É o Jardel. Ele é halterofilista. E ele recebeu o diagnóstico depois de grande também e tal. E também eu fiz a minha primeira amizade com ele, tudo envolvendo marmita no carro. E sempre que eu vou pro SESI, que é onde eu faço o polo aquático e o vôlei, eu sempre como uma marmitinha no carro. O meu amigo, que eu antes não conhecia, ele não conseguia comer no carro. Não sei por que ele não conseguia, mas depois ele enfrentou um medo, ou não sei, e ele comeu no carro me mostrando antes que ele não conseguia, mas agora consegue. E aí a gente fez amizade. Ah, legal. Acabei de ver o Instagram dele aqui. Meu Deus, ele é muito forte, deve fazer muito exercício. E eu sou uma negação em exercícios físicos. Eu disse que ele tinha um músculo daqueles. Bom, eu não conheço nenhum autista adulto, assim, eu nunca tive uma conversa, não tenho um amigo que seja já adulto, autista. Eu só conheci mesmo da minha idade, mas acho que se eu conhecesse, eu me daria muito bem, porque eu normalmente não dou muito bem com crianças que estão abaixo da minha idade. Tipo, 1 ano a menos, tudo bem, mas eu tô falando, tipo, 5, 6 anos abaixo, já não consigo me dar bem por causa do meu hiperfoco, principalmente. Eu não consigo me dar muito bem por causa disso, porque as crianças, quando elas são mais novas, elas têm outros interesses. Falam de coisas de criança, como eu posso dizer, e já os pré-adolescentes, eles já falam de outras coisas, eles já têm outros interesses. Então, eu dou melhor com a minha idade justamente por causa do tema, assim. Então, acho que quando mais velho, eu vou me dando melhor. Ou seja, provavelmente com um autista de 20 anos, por exemplo, eu me daria muito bem. Que ele provavelmente pode ter uma conversa muito normal comigo, porque os temas são mais da idade, né? Das idades mais, como poderia dizer, mais velhas, do que das mais novas. Ah, eu entendo. Isso que você falou me fez lembrar uma coisa da minha infância, porque eu era aquela criança que não dava muito bem com as outras crianças, até da minha faixa de idade, e eu preferia ficar conversando na hora do recreio com o pessoal da limpeza, que era mais velho, porque eu me sentia mais normal conversando com eles do que com as outras crianças, assim. Eu lanchava com uma criança de 1 ano antes, assim, tipo, ela era da minha idade, mas eu era 1 ano avançado, já sou 2 avançados em relação à minha idade. Tenho uma idade que era pra mim estar no 7º, mas eu tô no 9º. Eu tô com 12 anos, tô no 9º. E, assim, eu lanchava com uma criança autista no verbal.
Então, pessoal, agradeço bastante pela participação de vocês. Foi um prazer conversar com vocês, trocar experiência aqui. E aí vocês ficam à vontade para dar uma mensagem final para quem ouve a gente. Eu vou falar para as pessoas visitarem meu canal do YouTube, que é Pedro Alonso, o Curioso. Esse é o nome do canal. Pode ir lá, tem vários vídeos que eu tô falando de autismo, mas também tem vídeos que eu falo de outras coisas também. Nunca deixem se definir pelo que os outros dizem. As diferenças fazem o mundo. Olha, eu quero mandar uns agradecimentos especiais para um dos meus melhores amigos. O meu primeiro melhor amigo, que eu quero dar uns parabéns e que também eu gostei muito de conhecê-lo, é o Pedro Munhoz Novaes. O segundo melhor amigo é o Felipe Tanaka, que eu gosto muito dele. Tem 2 alunos velhos do segundo ano, depois eu não vi mais eles. Eles se chamam Matheus e Lucano. Quero mandar uns parabéns e também um abração enorme pro meu melhor amigo número 1, Lorenzo Felício Souza. Bom, eu não vou falar das minhas redes sociais. Não, pelo amor de Deus, não. E aí, pessoal, chegou mais um momento da gente ler os e-mails que vocês mandaram pra gente. O primeiro da semana vem do Vinícius. Ele diz o seguinte: Olá, tudo bem? Sou Vinícius e adoro o podcast de vocês. Estou no meio do processo de diagnóstico e tenho uma dúvida sobre isso. No meu caso, eu comentei sobre autismo com a minha psicóloga, que me indicou para uma neuropsicóloga que aplicou vários testes e escreveu um laudo indicando a possibilidade de TEA. A minha dúvida é sobre o que vem depois, porque ela me indicou um psiquiatra para fechar o diagnóstico e eu queria entender o que esperar do resto do processo. Algum de vocês passou por isso? Abraços. Então, Vinícius, muito obrigado pelo seu e-mail e vou explicar. Existem várias formas, na verdade, de se conduzir um processo diagnóstico, tá? Existem alguns casos que você procura um psiquiatra e ele tem uma equipe multidisciplinar para trabalhar junto contigo. Mas tem outros profissionais psiquiatras que vão fazer somente consultas tradicionais e vão te entregar o laudo, você fazendo alguma coisa ou outra acrescentada, como, por exemplo, um eletroencefalograma, algum outro teste. Mas, enfim, é bem variável, sabe? Tem profissionais que podem levar meses para poder fechar o diagnóstico, tem profissionais que em poucos minutos vão te entregar, e aí a qualidade dessa avaliação também vai demandar em relação a esse tempo. Tá? Não existe uma forma única. Mas se ela te indicou um psiquiatra para fechar um diagnóstico, provavelmente ela está indicando alguém que vai ter experiência com autismo. Então há uma possibilidade de que, embora esse atendimento vá demorar, ou que esse diagnóstico vai demorar para ser fechado, ele vai ser feito de forma cuidadosa ou minimamente rigorosa, pelo menos é o que eu espero. Se você tiver alguma dúvida, você escreve de novo pra gente, beleza? O segundo e-mail vem do Spark Boomman. Espero que eu tenha lido corretamente. Ele diz o seguinte: Olá, pessoal. Adoro o trabalho de vocês. Conheço o podcast há poucos meses, mas vocês já entraram para minha lista de podcasts mais ouvidos. Muito obrigado. Para não me alongar demais, eu pensei em sugerir um tema que acho que vocês ainda não abordaram. Pesquisei no feed de episódios e não achei algo relacionado. Mas se já tiverem abordado, desculpe pela repetição. É que ainda estou ouvindo os mais de 100 episódios. A ideia seria de um episódio abordando a experiência autista envolvida com a temática racial, conversar sobre as vivências de autistas negros, ou sobre a de autistas não brancos, grupo que envolveria uma diversidade étnica maior. Como cada um percebe a interação do autismo com a racialidade, por aí vai. Parabéns pelo trabalho. O podcast de vocês tem sido um elemento fundamental no meu processo de conhecimento pessoal como ASP, tal como na compreensão das vivências autistas em geral. Muito obrigado, Spark, pelo seu e-mail. E tem uma coincidência aqui, tá? A gente está trabalhando desde o início de setembro em uma série de reportagem para falar sobre autismo e raça, principalmente focado na questão negra, que vai sair no final do mês de novembro. Então, mês que vem, 4 episódios. A gente resolveu fazer uma reportagem justamente porque o tema é muito profundo e ficaria muito melhor fazer uma série em reportagem do que somente um episódio. Não vai ser a única vez que nós vamos falar de raça. Nós queremos fazer um episódio sobre autistas indígenas. E a gente tinha uma pessoa em vista, só que a gente não consegue encontrar esse perfil. Então, até mesmo se você ouve o Introvertendo, acompanha a gente no Instagram e você conhece um perfil de uma autista indígena, fala pra gente, porque a gente tá atrás dessa pessoa
Eu vou explicar o contexto, na verdade, tá, gente? O William Timura estava conversando com uma autista que é indígena. Só que ele perdeu as mensagens que ele recebeu dela no meio do feed, porque ele estava respondendo perguntas. E até hoje ele e eu estamos atrás dessa pessoa, porque a gente queria muito ouvir experiências de autistas que fazem parte de povos originários. Então, se vocês conhecem uma autista que seja indígena, ou uma pessoa autista, né, de forma geral, que seja indígena, ou se você ouve o Introvertendo e você é uma pessoa indígena, entre em contato com a gente, né, manda link do perfil, enfim, entra em contato com a gente, seja no Instagram, no Facebook, no Twitter, enfim, qualquer rede, a gente quer ouvir diferentes experiências. O terceiro e-mail vem do Daniel Cabral. Olá a todos. Há muito tempo que não lhes escrevo. Meu nome é Daniel e sou autista de Schrödinger. Dependendo de quem dá o diagnóstico, sou ou não sou autista. Retornei então de volta à jornada do diagnóstico. Também possuo o distúrbio do processamento auditivo central. E apesar de ouvir muito bem, não entendo muito bem o que é falado em lugares externos ou barulhentos. Nisto, o aspecto mais acentuado que senti foi esse, a comunicação. Eu não percebi até então, mas sou muito dependente da leitura labial numa conversa. Ah, uma coisa, ele está se referindo ao episódio 137, o autismo e o novo normal. Então, continuando. Então, falar com qualquer pessoa com máscara num ambiente ruidoso é estressante demais. Preciso ficar o tempo todo pedindo para as pessoas repetirem o que dizem. Pode soar egoísta, mas essa situação de distanciamento social foi estrategicamente benéfica para mim, apesar dela atrasar minhas terapias com fonoaudióloga e psicóloga. Estou desempregado há 3 anos e tudo para mim está difícil, principalmente a cobrança de outras pessoas achando que não quero trabalhar. Estou tentando muito qualquer vaga, mas creio que minha deficiência com habilidades sociais me deixa lá em último lugar. O fato de poder receber o auxílio emergencial do governo e de não precisar ficar saindo de transporte público tirou em muito a ansiedade que eu sentia. Esses meses, com o mínimo de socialização com outras pessoas, me fez perceber mais minhas deficiências, aceitá-las e não usá-las para conseguir a empatia das outras pessoas. Não tenho amigos, apesar de fazer parte de grupos sociais como igreja, a PAI, meu filho autista é atendido lá, entre outros. De certa forma, essa reclusão, entre aspas, se tornou um tipo de fuga para mim. Mas tenho que sair dessa bolha, eu sei. Já estou agendando neurologista, psiquiatra e procurando algum psicólogo para um acompanhamento, pois sei que nessa retomada de atividades que logo ocorrerá em massa, eu não vou conseguir sem ajuda especializada. O podcast só tem melhorado a cada edição. Muito obrigado e abraço. Muito obrigado, Daniel, pelo seu e-mail. Nossa, já fazia um tempo que você não aparecia mesmo. E foi muito legal ler o seu relato, infelizmente, né, muito triste que você esteja sobre esse contexto, um contexto que infelizmente muita gente está passando durante essa pandemia, e eu espero muito que você consiga se reinserir no mercado de trabalho. Muito legal o seu relato. O último e-mail da semana vem do Davi Barbosa, e ele diz a gente: meu novo normal é o seguinte, uso máscara antes de sair de casa e só tiro quando eu lavo as mãos, onde tem álcool no estabelecimento passo várias vezes o álcool. Fico distante da fila, às vezes desinfeto com álcool líquido celulares e qualquer coisa que desinfecta. Não gosto de rituais. No meu caso, estudo presencialmente em escola pública. Infelizmente, apesar de estar esforçado na internet, estou prejudicado. Não tenho rotina certa. Davi, muito obrigado pelo seu e-mail. Eu me identifico no sentido de que, apesar de estar esforçado na internet, eu também estou prejudicado, estou com um pouco de dificuldade de acompanhar algumas aulas de inglês. Esperamos, né, que isso passe logo, mas realmente está bastante complicado. Espero também que você que ouve o Introvertendo, que também está passando por um momento difícil, também consiga, tanto do ponto de vista de ajustar sua rotina, quanto de também receber a assistência que é de direito nossa. Se você tiver qualquer mensagem para escrever, escreva para ouvinte@introvertendo.com.br que nós leremos aqui na nossa sessão de leitura de e-mails. Um abraço para você e até a próxima semana.